Henker que vive duas vezes. Capítulo 325. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 3/10. Anastasia não é uma pessoa justa e gentil. Quero dizer, uma raposa. Mas a razão pela qual ela pegou os artefatos foi por causa de algo que ocorreu há muito tempo. Naquela época, ela estava desesperada e triste. Depois de ser expulsa por Anastasia, Frigga parou Yon-Woo e explicou por que Anastasia não conseguia largar a nova adamantina. Ela disse que o depósito de artefatos era tudo para Anastasia. O que aconteceu naquela época? Como não faz parte do nosso acordo, não posso te dizer. Eu só lhe contei isso porque espero que você a entenda. Yon-Woo assentiu. Todas as pessoas tinham histórias de fundo. Naturalmente, um Gumiho que viveu 1000 anos também teria um. Provavelmente foi difícil para uma pessoa normal entender. Claro, não é como se ela não estivesse ganhando nada com isso. Os próprios artefatos são monstros de alto nível, então podem ser ferramentas para extrair energia monstruosa. Mas se você tentar tomar a nova adamantina, as coisas ficarão perigosas. Correto. Yon-Woo enxugou o rosto com a mão. Seus pensamentos estavam uma confusão. Mesmo que ele quisesse levar a nova adamantina, com Anastasia revelando tudo assim, não havia como aceitar. E não era como se houvesse mais alguém na torre que o tivesse. Se houvesse, Frigga já teria mencionado essa pessoa. Acho que tenho que fazer isso sozinho. Quanto tempo e recursos seriam necessários? Com o Tártaro prestes a cair a qualquer segundo, o tempo era essencial. Mesmo que os dois ciclopes ajudassem, ele conseguiria fazer isso em pouco tempo? Preciso pedir ajuda a Enova, Bran e ao ancião-chefe, e até mesmo Victoria. Se todos trabalhassem juntos como quando fizeram a Pedra Filosofal, não conseguiriam ver os resultados mais rapidamente. Yon-Woo começou a pensar em como terminar o processo o mais rápido possível. Mas por que Victoria não está saindo? Victoria disse que iria encontrá-lo lá fora, mas ainda não tinha aparecido. Só então, um portal se abriu na frente de Yon-Woo. Ele se virou, pensando que era Victoria, mas Anastasia apareceu com uma cara enfurecida. Então, Kwang. Anastasia de repente agarrou o pescoço de Yon-Woo e o jogou no chão. Yon-Woo não teve tempo de reagir. Atrás de Anastasia, todas as 9 caudas estavam acesas. Uma energia monstruosa fervia no ar. À medida que a atmosfera desmoronava, uma pressão poderosa desceu sobre o peito de Yon-Woo. Onde você escondeu isso? Anastasia. Cale a boca, lobo. Estou falando com esse bastardo agora mesmo. Anastasia gritou para Frigga não interferir e olhou para Yon-Woo. Diga-me, onde você escondeu isso? O que? Não finja que não sabe. Os olhos de Anastasia brilharam maliciosamente. Estou falando de Vitória. Ela desapareceu com a nova adamantina. Se não você, quem mais poderia ter feito isso? Yon-Woo sentiu-se em branco, como se tivesse levado uma pancada forte na cabeça com um martelo. Ela desapareceu, Vitória? Por quê? Esse pensamento lhe ocorreu primeiro. Agora mesmo, quando ele a viu, ela ficou feliz em vê-lo e agiu como se quisesse lhe contar algo. Responda-me. Responda-me. No entanto, sua contemplação foi rapidamente interrompida. O Gumiho que se sobrepunha a Anastasia estava rosnando. Agiu como se fosse engoli-lo se ele não respondesse. Yon-Woo de repente ficou irritado. Ele estava frustrado por não ter conseguido obter a nova adamantina. Mas agora era suspeito de roubá-la. Ele estava irritantemente irritado. Com a sensação de algo vomitando em seu peito, algo saiu. Uma parte do demonismo do seu subconsciente apareceu. Deixar ir. Era a voz baixa de alerta de uma fera. O ar ao redor de Yon-Woo mudou instantaneamente. Anastasia franziu as sobrancelhas, percebendo que algo estava estranho. Você. Eu disse para deixar ir. Yon-Woo agarrou o braço de Anastasia com olhos brilhantes e começou a removê-lo do pescoço. Então, a energia monstruosa do Gumiho e o poder mágico do demonismo se chocaram, fazendo a atmosfera tremer para cima e para baixo. Foi diferente da luta no distrito de entretenimento. Se ele era tão poderoso, por que ele perdeu? Os olhos de Anastasia se encheram de intenção assassina. Um mero humano se atreveu a resistir a ela. Foi desagradável. Além disso, ela não gostou de como a sombra atrás de Yon-Woo começou a tremer loucamente desde antes. Os presságios dos monstros, os senhores da morte e até mesmo o lixo dentro deles. Eles eram todos irritantes. Pensando que seria melhor rasgá-lo em pedaços, ela ergueu as unhas e tentou despedaçar o rosto de Yon-Woo. Arrepio. Calafrios percorreram a espinha de Anastasia. Além da máscara, havia algo nos olhos de Yon-Woo. Era um abismo profundo e pegajoso que a fazia sentir como se sua alma fosse capturada, ela ficaria presa para sempre. E a coisa que estava curvada por dentro olhando para ela. No momento em que encontrou seus olhos, Anastasia sentiu medo pela primeira vez em centenas de anos. Foi um grande ser que considerou um Gumiho de 1000 anos como ela como presa. Pare de agir mal. Você é apenas um animal de estimação de Rhea. Isso é o suficiente de seus truques fofos. Anastasia enrijeceu com a voz que perfurou sua cabeça. Só então, Yon-Woo moveu o braço para o lado e se levantou. Não se apegue a qualquer coisa. O desaparecimento de Victoria não tem nada a ver comigo. Era um tom completamente diferente da voz que acabara de soar.
Anastasia olhou para Yeon-woo com uma expressão vazia. Yeon-woo estreitou os olhos, sem saber por quê. Era ela quem queria olhar para ele com o olhar que ele estava dando a ela. Ele não parecia saber sobre a voz. Como ele poderia não saber disso? Anastasia balançou a cabeça. O que quer que estivesse nos olhos de Yeon-woo, era perigoso. Além disso, isso, dizia que ela era o animal de estimação de Rhea. Esse era um segredo que ela não contara a ninguém, nem mesmo a Frigga. Isso significava que, isso, a reconheceu. Anastasia decidiu dar um passo para trás. Ela se levantou e ajeitou suas roupas. Você realmente não sabe de nada? Victoria era uma discípula especial dela. Então ela teve que verificar mais uma vez. Yeon-woo balançou a cabeça. Anastasia franziu a testa. Então, para onde seu péssimo discípulo desapareceu? Uma sombra apareceu em seu rosto irritado. Atualmente, a sala de artefatos está nesse estado. Yeon-woo seguiu Anastasia até sua residência. O jardim era muito diferente de antes. Uma névoa escura engoliu metade do pátio e do prédio. Acima dela, uma fumaça preta subia. A barreira ao redor do jardim mantinha a fumaça negra do lado de dentro. Mas ninguém sabia quando ela iria quebrar. E vários monstros já estavam lutando dentro da fumaça negra. O despeito que vazou do artefato e os subordinados de Anastasia estavam em conflito. Tudo isso foi resultado do desaparecimento da nova adamantina. Alguns deles parecem bem fortes. Eles não ficarão aquém de mim. Existem até alguns que são mais fortes. Como Shannon disse, ele não podia desprezar o Spite. Não será difícil amarrá-los. Posso apenas mantê-los na barreira. Mas então, não estarei livre para fazer nada. E um ou dois deles podem sair secretamente por engano. Anastasia colocou o cachimbo na boca. Ela deve ter mordido com força porque ficaram marcas de dentes. Então, se você se lembrar de algo, me avise. Victoria ainda não está bem. Se ela tiver a nova adamantina nesse estado, ela está em perigo. Sua voz estava cheia de preocupação por seu discípulo, diferente do seu eu normal. No entanto, Yeon-woo não tinha ideia de para onde Victoria foi. Só então, ele de repente se lembrou de algo que Victoria havia dito. Vamos conversar mais tarde. Eu tenho algo para lhe perguntar. Então, ela acrescentou algo. Você recebeu uma carta, certo? Ele não conseguiu responder na hora. Mas e se houvesse um segredo relacionado a isso? Victoria recebeu uma carta? Uma carta? Anastasia olhou para Yeon-woo como se ele tivesse perguntado algo ridículo. Yeon-woo presumiu que Victoria não havia recebido nada. Mas o filho do Leão Negro enviou uma carta para Victoria. Ele ainda está vivo? Anastasia sabia da culpa de Victoria por Khan e franziu a testa. Posso ver essa carta também? Yeon-woo entregou sua carta a Anastasia. Mordendo o cachimbo, ela o examinou. O conteúdo é normal, não parece haver nenhum feitiço ou encanto nele. Frigga jogou um fino pó de ouro na carta. Foi um método que ela usou para descobrir qualquer fenômeno estranho na carta, mas nada aconteceu. Ela balançou a cabeça. É apenas uma carta normal. Então eu acho que ela não foi embora depois de ver a carta? Se ela saiu para encontrar o filho do Leão Negro, não há razão para ela pegar a nova adamantina. Ela saiu com a nova adamantina sem avisar o professor porque algo urgente surgiu. Ele abriu seus olhos dracônicos quando recebeu a carta de volta. Não havia como encontrar algo que Anastasia e Frigga não conseguissem. No entanto, algo está acontecendo, definitivamente. Yeon-woo pensou que havia um segredo na carta. Se não houvesse, Victoria não teria desaparecido daquele jeito. Talvez. Yeon-woo acendeu o fogo sagrado e queimou a carta. O que você está fazendo? Anastasia gritou de surpresa, mas as cinzas da carta queimada tremeram e caíram no chão. Algo estava escrito no ar. Me ajude. Isso foi o suficiente. Oryeong. Ela acenou com o cachimbo em sua mão. A fumaça foi espalhada e pousou nas cinzas pretas. Todos os tipos de informações entraram em sua cabeça, incluindo onde ela estava. Me siga. Um gumirro apareceu onde ela estava. Seus olhos vermelhos de monstro estavam piscando. O gumirro começou a fugir, sem sequer olhar para Yeon-woo ou Frigga. Lobo branco. Frigga rapidamente convocou o lobo branco e Yeon-woo abriu suas asas de fogo. O gumirro foi extremamente rápido apesar do seu grande tamanho. Foi como olhar para Shukushi, uma das 3 habilidades características da Alforone. Pessoas normais não seriam capazes de segui-lo. O lobo branco estava logo atrás disso. Yeon-woo ficou de costas para Frigga por algum tempo. Como você descobriu isso? Ela estava falando sobre as informações ocultas na carta. Como Yeon-woo conseguiu encontrar algo que nem ela nem Anastasia tinham visto? É um Bian. Uma Bian, você está falando sobre os ancestrais. Frigga parecia querer saber como Yeon-woo sabia disso, mas não perguntou. Por outro lado, os olhos de Yeon-woo escureceram. O que aconteceu? Ajuda? O conteúdo da carta era falso. Então Khan poderia enviá-la sem levantar suspeitas daqueles que o vinculavam. Então do que ele estava pedindo para ser salvo? O exército do diabo? Isso foi tudo que ele conseguiu pensar. Ou é algo relacionado a Doyle. Poderia estar relacionado a Doyle, sobre quem ele não conseguiu encontrar nada. Ou ambos. Ele se virou para Frigga. Frigga, de onde foi enviada a carta?
Ela balançou a cabeça. Eu não posso te dizer. O preço. Mesmo se você quiser pagar, nada pode ser feito. O que quer que você ofereça, você não poderá pagar o preço. Frigga foi muito firme. Não havia nada que ela pudesse dizer. Isso significava que, ao contrário de quando ela revelou a identidade de Anastasia, quem estava por trás disso desta vez era maior. No entanto, Yeon-woo pensou que era uma mensagem que Frigga estava tentando entregar a ele silenciosamente. Então vou mudar o acordo. Sim ou não, por favor, me diga qual. Frigga não disse nada. É o exército do diabo? Eu não posso te dizer. Khan vai ficar lá? Eu não posso te dizer. By the Table também está fazendo acordos com o exército do diabo? Eu não posso te dizer. Obrigado. Yeon-woo teve certeza. É o exército do diabo. Se não, ela teria dito que não era. Ela poderia facilmente dizer isso dentro das condições do acordo. O que ele não sabia era porque o exército do diabo estava envolvido nisso. Nada do que eles fizeram era previsível e não havia padrões em suas ações. Ele nem os viu tentando se vingar quando foram humilhados. Mas eles apareceram de repente em algum lugar inimaginável. Ele não sabia o que eles estavam planejando. No entanto, ele tinha certeza de uma coisa. Khan era amigo de Yeon-woo. Ele não podia ignorar o fato de que estava em perigo. Mesmo que a criação de Kini tenha sido adiada. Eles correram por um tempo. Algumas barreiras pareciam bloqueá-los, mas foram facilmente esmagadas pelos encantos do Gumirro. Taque. O Gumirro parou de correr de repente. Estava olhando para o centro de uma montanha. Yeon-woo e Frigga também se viraram para olhar naquela direção. Havia um pequeno santuário distante na montanha. Não era visível e não parecia haver muitos visitantes. O Gumirro e o Lobo Branco deram mais alguns passos para entrar no santuário. Havia 7 estátuas de pedra perto da entrada. Eles eram todos maiores que o Gumirro ou o Lobo Branco. Eles não combinavam com o tema do pequeno santuário. Cada estátua de dragão, roca ou leão, entre outros, estava apoiada em 2 pernas, e 2 macacos em várias formas olhavam na direção de seu grupo. Na extrema esquerda, a maior estátua de pedra estava de frente para eles, e ficou óbvio para quem era o santuário. Poderia ser. Yeon-woo ergueu a cabeça em frente à estátua do touro, sentindo-se ansioso. Havia também uma grande estátua de macaco. Parecia um visitante do templo, um amigo das outras estátuas, ou como se estivesse desafiando a estátua do rei, o touro. A aparência da estátua era familiar. Foi como o que ele viu no palácio do rei macaco. Foi o rei macaco. Yeon-woo percebeu o que as outras estátuas representavam. Os 2 macacos eram o macaco Yeon King e o macaco rei, apenas o Yin é igual a Sun Wukong. A estátua no topo era a mais antiga das outras estátuas, o rei demônio touro. 7 cavaleiros. Também chamados de 7 reis demônios, eles eram 7 seres sagrados que causaram o caos ao lado do rei macaco. Yeon-woo estava parado no meio do santuário. Não, o templo, dos seres da seita Jie e da seita Shan que até os deuses tinham medo. Também. O RRNG, o RNG. Os pedaços do Hui Beng no peito de Yeon-woo começaram a tremer. O RRNG. Como se o recebesse.